Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Tem muita gente dizendo coisas interessantes, mas repetidas, né? E tem poucas pessoas trazendo alguma abordagem nova, alguma coisa difícil, que seja... inclusive, de ouvir os podcasts ultimamente. Seja diferente. Mas você sabe que eu acho muito positivo isso, dessa febre de ficar assistindo o YouTube, de ver os podcasts, tá parecendo algo que se esgota. Porque eu imagino que aí vem um silêncio, e desse silêncio começa a aparecer alguma coisa mais profunda, de um outro lugar mesmo. Então, é até interessante a gente falar isso aqui, né? Porque os podcasts cansam, né? Na verdade, eu ouvi, assim, chega uma hora que você cansa, você fala, putz, mais do mesmo aqui, as pessoas com os mesmos trejeitos, as mesmas coisas. É interessante. Olha, eu me permito acreditar numa coisa. Eu acho que a questão não é o formato, não é o podcast, mas é a abordagem. Eu sinto assim que quando as pessoas elas estão falando a partir exclusivamente do que elas já acham ou daquilo que elas sabem, elas rapidamente ficam repetitivas. Agora, quando elas estão investigando e elas não sabem o que vai sair da conversa, como, por exemplo, a gente tenta fazer, eu acho que tem uma chance muito maior de não ser cansativo. Não sei se você sente isso. Eu acho que esses podcasts, esses convidados que são os mesmos em vários podcasts diferentes, eles estão sendo convidados para falar da mesma coisa. É quase como se já existisse um script e o diferencial é o entrevistador. Cara, o que ele vai tirar, qual ângulo que ele vai abordar da mesma coisa. Isso, é a entrevista que isso cansa. É muito impressionante. Eu estava ouvindo a entrevista daquele Cal Newport, que lançou, que é um cara legal, né, escritor super sério e articulista da New Yorker e tudo mais. Escreveu um livro importante sobre produtividade, chama Slow Productivity, né, produtividade devagar, acho que não sei se saiu no Brasil. Mas é o primeiro cara que está questionando o que é a produtividade dos trabalhadores do conhecimento, a quantidade de burnout, da pseudo-eficiência. Muito legal. Na verdade, já há 10 anos, o newsletter dele já falava sobre isso, porque ele pegava muito a questão da interrupção. Como é impossível você fazer o que ele chama de deep work se você não fica pelo menos 4 horas ininterruptas em cima do assunto, sem ser perturbado por absolutamente nada. E aí, eu me lembro disso. Eu me lembro de quando eu conseguia fazer isso. Realmente era outra coisa. E era 4 horas a quantidade mesmo. E quem faz isso hoje? E o ponto, eu acho que o livro é muito bom, enfim, a gente quer um belo tema pra gente falar, mas ele foi em todos os podcasts e eu ouvi ele. Ele usou as mesmas frases. Mas por quê? Porque ele tá no Book Tour. Então, exato, são as mesmas frases. Mas isso daí é coisa americana. Você escreve o livro, você faz o Book Tour. Não, mas eu acho muito engraçado. Você faz o TED Talk. E eu acho que talvez tenha uma parte até... Vou te parafrasear aqui, ladina dele, que tipo, eu falo assim, cara, eu vou pausterizar mesmo, eu vou falar a mesma frase em todos os podcasts e dane-se, porque assim, eu acho meio sem vergonha, assim, de usar a mesma construção de frase, falar assim, cara, mas e daí tá lá no livro, é a mesma frase ainda. Ele é nerd, ele não é um cara da comunicação. Exato, Book Tour. Ele não é um cara da comunicação, mas assim, esses caras todos, eles fazem assim, eles fazem o trabalho deles uma vez, informação, análise, reflexão, é pesquisa. E ele é muito bom, né? E aí depois é a divulgação daquela pesquisa em todos os meios. Exato. Eu também acho que a gente está vivendo aquele momento clássico do limbo, onde o limbo que é característico do momento do ponto de inflexão. Fala mais. Falarei mais. Pode ser que enfim, esse foi um tema que foi discutido esse fim de semana num encontro que eu fui da Academia Soul. E é uma coisa que eu não tinha me atentado, mas faz todo sentido, até um pouco da conversa que a gente estava tendo quando você chegou,
questão até das guerras, dos conflitos, da forma como eles estão acontecendo, enfim. Tem uma parte que é a nossa incapacidade de, como a gente está, nosso cérebro só conhece o pensamento linear, né? Então, tudo que a gente enxerga está dentro desse crescimento linear e dentro de um âmbito local, né? E o que a gente está justamente na curva de inflexão para o exponencial e o global, né? E nesse primeiro instante, é como se a gente estivesse rodando no mesmo lugar, porque a gente não... É como se a gente estivesse vendo um foguete começando a subir, mas ele ainda está só com aquela chama de baixo, né? Então, tudo que você está falando aqui é quase como se fosse obsoleto e irrelevante perto do que vai acontecer nos próximos 20 anos. E dá essa impressão mesmo que nesse lugar, com o que a gente consegue enxergar, não tem nada mesmo de novo para se falar. A menos que você seja um cara tipo o Ray Kurzweil. Cara, eu ia falar dele agora. Não, eu estava lendo um livro dele, por acaso, que fala um pouco até dessa possibilidade, enfim, que a gente já discutiu aqui. A gente falou da singularidade. Não só da singularidade, mas de você poder ter uma consciência em alguma coisa que não venha de uma molécula de carbono. Spiritual Machines. Então, é esse livro que eu estava lendo. Mas eu acho que, tirando ele, né, e a forma como ele coloca as coisas, se você for levar em conta as previsões que ele faz, e aí uma pergunta que eu quero fazer para o Bi, que eu acho... E, inclusive, é uma historinha, né, que ele conta logo no começo do livro, mas... Em resumo, você imagina que a gente está desde 1820 a 2015, a gente sai de 90% de pobreza para 10% de pobreza no mundo. Né? Se uma parte das previsões do Ray se confirmam, a gente está falando em 2029, basicamente as máquinas sendo tão inteligentes quanto os humanos e dali a 15 anos... 2042, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Agora você imagina 1 milhão de vezes. E antes disso até, ele diz que hoje, para cada ano que a gente vive, a gente tem 4 meses de volta, né? Exato, e a partir de 2029, você vai ter ano a ano. Então, longevity velocity. Exato. Longevity escape. Escape velocity. Escape velocity. Ele fala, eu falei, esses caras eles são muito malandros. Combina essas duas coisas. Então você imagina que você vai ter praticamente todos os problemas do mundo que a gente enxerga hoje solúveis por essa inteligência, cara, que seja 5 vezes a inteligência humana já está mais que suficiente para enxergar a solução em todas as áreas, saúde, cara, até a própria economia, sistemas de governo, tudo poderia ser solucionado, né? Então, como é que é uma mentalidade, como é que funciona um cérebro? E eu pergunto para você, Bi. E aí vem aquela máxima da historinha que ele conta no começo do livro, né? Do cara que vai percorrer os cassinos e ele começa a ganhar na mesa de roleta. Ele volta no dia seguinte, ele ganha de novo. Ele sai da mesa da roleta, ele vai para uma mesa de blackjack, ele começa a ganhar, ele ganha. Então, vai ficando um negócio muito habitual para ele ganhar sempre. E aí ele percebe que tem um anjo ali, né? E ele vai falar com o anjo e fala assim, escuta, anjo, tô achando que isso aqui não é para mim. Porque, pô, eu tive já a excitação de ganhar, agora não tenho mais nada, eu vivo isso aqui, não tem mais a volatilidade que eu imaginei que existia, não tenho mais nenhuma vontade de estar aqui. Eu acho que eu deveria estar no outro lugar, né? Não é o céu, se isso aqui é o céu, eu deveria estar no outro. Eu falo assim, esse aqui já é o outro lugar. Então, a pergunta será que, como fica esse cérebro psicologicamente sem os desafios de sobrevivência, né? Então, como é que é essa vontade, né, de viver tanto tempo desse lugar onde os desafios habituais, né, onde você tinha um sistema super bem, assim, não vou nem dizer de sobrevivência, mas assim, adaptado a uma realidade de desafios. Como é que fica a psicologia de uma cabeça sempre? A gente já tem as amostras que aconteceram com os ratos em ambientes parecidos. Sim. Como é que você vê isso? Olha, esse é um assunto que eu já me debrucei bastante, até porque eu tive bastante conversas com um ou outro desses caras, né, com Diamandis e tudo. E o que me chama a atenção é que eles, na verdade, levam ao extremo um movimento que, na minha cabeça, começou no Renascimento, que é o espiritual com o infinito, que é a base do espiritual, trazido para a matéria. Então, é como se eles tivessem o tempo todo anunciando que nós vamos viver o infinito.
O infinito no sentido de expansão infinita, progresso infinito, ausência de todos os limites e dificuldades na matéria mesmo. É isso que eles estão o tempo todo falando. Eu vou te dizer que eu, pessoalmente, eu estou muito mais para Václav Smil, que é outra ponta. Eu não sou um tecno-utopista, por mais que eu torça para eles. Eu acho que seria ótimo se eles tivessem razão. Eu sou mais cético. De qualquer modo, o que eu acho que acontece é o seguinte: você passa a ter todas as dificuldades espirituais de uma forma compulsória. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a matéria, da forma como a gente normalmente vive, ela cria um monte de restrições, limites, medos e tudo mais, que funcionam de uma maneira a te deixar não louco. Te deixa aprisionado, mas te deixa equilibrado dentro da tua caixinha. Se o que eles falaram, ou falam, acontecer, nós estamos dizendo coisas do tipo: talvez você, Snow, viva até 150 anos. Então, a pergunta é: o que você vai fazer com esses anos todos? Sim. Tá? Então, você vai simplesmente se entediar 60 anos a mais? Você vai fazer o quê? Você vai viver a mesma vida? Você vai ser o mesmo Snow de agora até você ter 150 anos? Será que isso faz sentido? Exato. Imagina a procrastinação. Imagina. Exato. Então, deixa eu fazer isso quando eu tiver 98. Então pensa só como isso amplifica completamente todos os desafios espirituais. Os desafios espirituais, para mim, principais são: vou evoluir agora ou vou evoluir amanhã? Esse é o primeiro desafio espiritual, a procrastinação, como você falou. Outro desafio espiritual é: vou me entregar completamente aos meus impulsos na esperança de que eles se esgotem? Ou eu vou criar um distanciamento em relação aos meus impulsos? Outro desafio espiritual: eu vou ficar me distraindo com o mundo exterior ou eu vou mergulhar dentro de mim? Né? E, por fim, vou ficar nessa orgia cognitiva ou eu vou cultivar relações afetivas profundas de intimidade e tudo mais? Quando você pensa nesses canais todos que eu falei, é como se todos eles fossem muito desafiados nesse mundo que os caras estão descrevendo, né? E o que eu imagino? Se acontecer isso, então, Gol, que você está descrevendo, eu acho que as pessoas vão ficar ainda mais malucas. E vão ficar... Eu diria que a gente vai entrar num estado coletivo de emergência espiritual. Olha, já tem um título para hoje. Emergência espiritual. O pessoal vai ficar assustado. Você acha que existe a possibilidade de a gente viver num mundo em que o espiritual deixe de existir? Que as máquinas e a dialética toda vá para um lugar em que, por conta das vidas de 150 anos e de todas as questões que a ideia de algo espiritual já esteja aqui, porque a nossa vida é tão longa que se perda a ideia de uma espiritualidade? Olha, para mim tem duas facetas nessa história. Uma faceta que é mais psicológica, digamos assim, e outra que não é metafísica, né? Então, se do ponto de vista metafísico realmente tiver essas outras dimensões, essas outras realidades, não vai mudar nada. Isso é impossível. Do ponto de vista psicológico, eu acho também muito improvável, porque me parece que nós temos uma necessidade embutida de fábrica de procurar o aceno daquilo que vai além dos limites, aquilo que vai na direção de uma eternidade. A gente tem uma percepção que os outros animais não têm da transitoriedade das coisas. E aí, porque a gente percebe essa passagem, essa transitoriedade, a gente começa a fantasiar a eternidade. Você não acha, Gô, que esses caras que estão falando desses saltos, eles na verdade estão querendo trazer a eternidade para cá? Eu acho que sim, eu acho que o tema primordial é esse, mas eu tenho a impressão de que até as questões psicológicas poderiam ser mitigadas na medida que eu tenha um processo avançadíssimo de neurofeedback, mapeamento do cérebro, entender quais são as áreas que foram mais danificadas, estão menos irrigadas e tal, e equilibrar essa parte
quase que diante de um cenário de uma grande lobotomia, assim, né? Onde todo mundo fica meio anestesiado, né? E coadjuvante do ambiente onde está, todo mundo muito parecido. Mas eu acho que tem um componente aí que a gente coloca de lado como se ele fosse de algum controle para nós, que é a extensão do processo e a velocidade com que o processo acontece. E essa noção realmente da exponencialidade, para nós, não existe nenhum espaço do nosso cérebro capacitado a enxergar um pedacinho disso. Então, quando a gente fala de um lado só da corrente, que é esse lado da longevidade, né, desse longuíssimo prazo e de uma vida sem data de expiração, eu acho que a gente olha um aspecto que a nossa cabeça linear consegue projetar dentro de um momento, de uma visão exponencial, só que ainda numa matriz linear. Claro. Na hora que a gente realmente colocasse isso e pedisse até para um computador quântico fazer uma projeção disso, ele não ia olhar isso nem como um item. Né? Porque a gente teria que lidar com outros desafios de adaptação que a gente não consegue nem sonhar, né? Que provavelmente vão, acho que ainda nos manter ainda muito ligados no nosso aspecto psicológico para conseguir ir acompanhando essa adaptação. Quer dizer, o desafio para mim, psicológico, vai ser o maior desafio que qualquer outra geração já viu. Com certeza. Eu também concordo. E você não acha que eles, assim, concordando completamente com tudo que você falou e com esse componente exponencial, que eu acho que ele é inexorável, mas você não acha que eles são otimistas demais em só ver os aspectos positivos? Exato, mas eu acho que é bem isso. Até no momento que você imagina, e eu comecei falando de um lugar sem desafio nenhum, porque é uma cabeça linear olhando um movimento exponencial que não tem nenhuma capacidade de prever. É claro que os desafios vão ser outros, que a gente não tem a menor ideia, né? E mais uma vez, eu acho que talvez o aspecto da espiritualidade, ou seja, de você conseguir... Hoje eu vi uma definição de espiritualidade que eu achei muito boa. É a sua capacidade de cada vez mais perceber o que é. Boa. E a nossa necessidade de perceber o que é vai ser cada vez maior. Sim. Então... Não vai ser uma opção você visitar esse seu trabalho espiritual e sua prática espiritual. Ele vai ser condição de sobrevivência dentro de um ambiente por uma visão linear, ele é caótico. Sim. Absolutamente caótico e imprevisível, né? Não. Eu acho que você toca num ponto absolutamente central. O mundo que eles estão descrevendo é um mundo onde a nossa inutilidade e a futilidade da nossa existência ficam absolutamente explícitos. Exato. Então, o ponto que me parece importante é que, a rigor, você pega qualquer indivíduo, ele é isoladamente inútil e fútil. Sempre foi. Mas, na medida em que, para você viver, você tem que se esforçar de alguma maneira, você tem que lutar para lidar com as limitações, e você lida com a limitação do teu tempo, porque você sabe que você tem algumas décadas para viver e tudo mais, tudo isso, os limites conferem um tipo de sentido para a tua experiência como indivíduo. Meu ponto é justamente isso. Na medida em que você vai tirando, com essa exponencialidade, você vai tirando os limites, você vai também tirando qualquer possibilidade do ser humano sentir que ele é útil, né? Imagina um cenário em que realmente as máquinas começam a produzir versões superiores do Mahabharata e coisas assim, melhores do que qualquer coisa que um ser humano já produziu. A gente pode dizer com muito orgulho, o ser humano foi superado. É um pouco aquela conversa do Larry Page com Elon Musk, né? Exato. Né? Por que a gente vai ter esse preconceito de espécie? Que é a desculpa Por que o ser humano tem que ter algum privilégio? Que é a desculpa que o Elon Musk usa para ter saído da OpenAI, né? Desculpa... Ou por ter criado, não, foi para ter criado a OpenAI. Ter criado a OpenAI. Porque, desculpa ou não desculpa, o fato é que, por que o ser humano iria se dedicar a fazer alguma coisa que vai torná-lo completamente obsoleto? Mas sabe que eu estava vendo duas coisas que eu acho interessante. Estava vendo essa entrevista com o Ray Kurzweil, que é um gênio, né? Um dos caras
Ele trabalha com inteligência artificial há 50 anos, ele é um dos responsáveis por... Você sabe que o que ele fez mesmo que deixou ele rico foi um sintetizador, né? Não sabia. Ele é um inventor. Inventor. Na verdade... É um keyboard que ele fez. Isso. Ele fez um sintetizador que fez muito sucesso nos anos 70, o Euro-Kurzweil e tal, etc., que é um tipo de sintetizador. Entendi. E ele vendeu a patente na época e ficou rico. Não rico Palo Alto rico, mas rico. Apenas rico. E ele é de outra geração. E desde então, ele só pensa e tal. Então... Quando eu li os livros dele, eu disse assim, que viagem, não, que coisa. Então, mas Nunca imaginei que depois a gente ia chegar tão perto. Mas eu achei que ele tá nessa entrevista, né? Ele tava lá conversando com o Joe Rogan, e eu falei, ele deve ter uns 130 anos, né? Mais ou menos. E ele tem 77, e ele toma 18 mil comprimidos por dia. E eu achei que a minha mãe tá melhor que ele, e não toma nada do que ele toma, e sabe assim, ele fala muito disso, né? Que ele quer chegar até 2029, que 2029... Mas eu fiquei pensando muito nisso, que eu tava vindo pra cá, e eu peguei um pouco de trânsito para um domingo, achei meio esquisito. E eu percebi que tinha vários carros, né, que estavam do meu lado, tava todo mundo com o Waze ligado. E eu comecei a fazer um caminho que eu não conhecia, porque o Waze me mostrou o caminho e eu percebi que os outros carros estavam fazendo o mesmo caminho. E foi tão natural para mim, eu não percebi, porque basicamente eu fiz o caminho, eu já estou acostumado há muitos anos a fazer o caminho que o Waze me manda, porque eu não duvido mais do Waze. Fiquei pensando, eu falei... O Waze já faz parte de mim, já faz parte dos meus cálculos. E se um dia o Waze acordar e começar a me mandar pro lugar errado? Como ele fez recentemente por algumas horas, alguns minutos em São Paulo. Já aconteceu. Em alguns pontos de São Paulo. É mesmo? Teve isso? Teve Sim. isso. Isso que me contou foram alguns motoristas de Uber que eu peguei na semana passada. Então, mas eu fiquei pensando nisso, por isso que eu fiz essa pergunta da espiritualidade. Eu já não questionei mais o Waze e não questiono mais. Isso a gente tá no D0 dessa conversa. Quando chegar lá na frente, a gente vai estar tão ciborgue com a máquina que eu acho que a gente já não vai mais questionar. Só que o quanto o caminho que a gente fez para chegar lá não foi definido por um Waze que já amainou e já direcionou a gente. E não tô nem falando de um lugar do mal, tá? Tô só falando de um lugar algorítmico qualquer. Você sabe que é muito engraçado isso. Eu acho que isso é um bom teste de personalidade contemporânea. Qual a sua relação com o Waze? Sim, esse é um bom teste. Tá. Eu entendo totalmente o lugar que você falou e provavelmente você é mais racional do que eu, mas eu preciso confessar aqui para vocês que eu não uso o Waze. Você não usa? Não. Eu sei lá se eu sou um velho hippie, alguma coisa assim. O que eu faço... Você anda de moto, né? Mas o que eu faço basicamente... Não precisa contar tanto. Mas assim, o que eu moto faço basicamente... É um anti-Apple. Agora... E tem outras coisas também que a gente não pode contar, né? Peculiaridades. Pelo ar. Pianas. Mas o que eu ia dizer, sabe o que eu faço quando eu vou fazer um trajeto mais longo? Eu entro no Google Maps, olho os trajetos e as opções, e aí eu desligo. Entendi. E faço eu mesmo. Porque, para mim, é muito estranho ficar dirigindo, recebendo instruções. Sim. Eu não gosto de me deslocar do mundo, no mundo ouvindo uma voz eletrônica. Herol, né? Herol, exato, mas ainda mais uma voz anódina, supostamente Vire simpática. à esquerda. Vire à esquerda. Faça isso, faça aquilo. Atenção. Eu gostava de quando eu ia para os países extremos e eu usava mapas em papel e que eles rasgavam bem naquele lugar que eu precisava ir. Aquilo era maravilhoso. É como se eu estivesse andando pelo mundo e aí tivesse uma cratera. E aí, eu não sei, eu vou ter que improvisar para chegar lá. Eu sei que não é muito prático isso. Mas é como se a vida ficasse com storytelling quando você faz isso. Quando você simplesmente segue o Waze item por item, é como se você não tivesse a percepção da história. É como se fosse assim. Ande 3 metros, vire à esquerda. Ande 5 metros, vire à direita, pare, ande de novo, etc. Você nunca vai ter uma imagem mental do que você fez. Porque ele é totalmente focado no resultado e não na jornada. Exatamente. Tipo, o trânsito de São Paulo talvez seja algo que a gente queira, né? E aí, isso é a coisa mais anti-yógica. Caras, eu acho que isso a gente tira completamente da presença, você imaginar, né? É uma pergunta boa, porque eu não sei. Vocês sabem o que Krishna diz? Sobre o Waze? Não. Praticamente sobre o Waze. Pro Adjurna, não. Ele diz,
você tem direito ao trabalho. Você não tem direito ao resultado. Exatamente. Você não tem direito. Vou mais longe. Esse é o 2,47 do Papa Gavi. Salvo engano. Então, nossa, eu gosto do reverendo quando ele entra em ação. Muito bom. Vou até ver se é. Muito bom. Agora... Porque isso daí é o mais importante. Porque o que interessa é o quanto essa realidade que está sendo imposta para nós tecnologicamente, e eu amo tecnologia, tá? A razão pela qual eu uso o Samsung é porque a Apple não me deixa mexer com a tecnologia. Ela diz, crianças, isso é muito complicado para vocês. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E aí eu não vou ficar num universo assim. Olha só. Olha, ele acertou. Então, esse é um homem que quando os celulares pararem de funcionar, o que eu acho que é possível, você o procure porque ele vai te contar a história do Bhagavad Gita. Porque ele não precisa do celular para isso. Vocês lembram daquele livro, Fahrenheit 451? Vocês lembram? Isso daí é um... Qual que é esse mesmo? É um livro e um filme importante. É aquele que no futuro os livros legais são banidos e cada membro da resistência decora um livro. E eles viviam numa... É sempre bom lembrar que o que você colocou aqui do Bhagavad Gita, para mim foi como aquele filme... O Quem Quer Ser Milionário, Slumdog Millionaire. eu sabia 4 versos do Bhagavad Gita, você acertou um. Mas você sabe... Só pra ninguém achar que eu sei de cor. Não, mas assim, mas você pode se dedicar... Podia ter escondido isso mais um pouco até o final. Você vê também um pouco da vida moderna, como ficou parecendo que você sabe tudo. Mas eu vou começar a olhar para ele como aquele que decorou o Bhagavad Gita. E eu vou escolher um livro para decorar. Porque eu também acho que ao mesmo tempo que a gente está tecno-utopista, eu também acho possível que nesse desenvolvimento completamente vertiginoso que a gente está vendo e está vivendo, pode ser que a gente descarrile em algum momento e aconteça o contrário. E a gente não tenha mais acesso à eletrônica do jeito que a gente tem agora. Por N razões. Nem vamos entrar nessas possibilidades. O que eu quero dizer é que quando a coisa sai do linear e sai do nosso ego, a gente precisa lembrar sempre de uma coisa. Não há garantia nenhuma que ela seguirá numa direção que você quer, tá? E isso é a coisa mais improvável do mundo. Você no mundo linear, as coisas acontecem do jeito que você quer? Não. E você acha que no mundo exponencial elas subitamente vão acontecer? Improvável. Até porque qualquer milímetro no exponencial vai parar, né? Inclusive, eu acho que tem um estudo feito em relação a qualquer projeção daqui ao infinito, infinito não, mas alguma distância que seja ainda visível para nós. O que significa 1 segundo de mudança na direção equivalente a 1 trilhão de quilômetros no final das contas. Né? Então, um segundo muda totalmente. Mas o que eu tava ouvindo um podcast que eu já compartilhei com vocês aí no passado, o All In, né, que é um podcast de tecnologia. E eles fizeram um movimento muito interessante essa semana. Eles anunciaram um CEO. CEO do podcast. É mesmo? E qual que é a função primordial desse CEO? Eles perceberam que, embora todos eles sejam super digitais e todos os negócios deles sejam predominantemente em cima de tecnologia, são 4 investidores, né, e conhecedores do setor, acho que como poucos, eles trouxeram esse CEO para desenvolver a comunidade física deles, os encontros presenciais. Eles entendem que a maior tendência, a maior necessidade do ser humano para essa segunda metade do pós-ponto de inflexão vai ser o encontro presencial. Tudo isso para dizer que nós vamos ter que eleger um CEO aqui para o nosso... eu acho... Mas os eventos presenciais, a comunidade, o sentimento de comunidade, e você poder conversar com pessoas que estão no mesmo mindset, né? Nessa mesma mentalidade. Como é que você vai... E dentro do que a gente está falando aqui, se espiritualidade é um tema, e a gente já falou disso inúmeras vezes, da necessidade de você estar conversando com as pessoas que, de certa forma, estão com os mesmos questionamentos e tal, até para você não voltar para o teu padrão antigo e conseguir se sentir cada vez assim, acolhido, pelo menos pela ideia, pela concepção do que você está vivendo. E eu acho que o Festival Elefantino, o Encontro Elefantino é inevitável. Como faremos isso, eu não sei, mas é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque, claro, eu acho que esse é o antídoto para essa história toda, né? A gente voltar para o físico, voltar para o presencial, voltar para
Até porque a gente nós precisamos superar um viés de que tudo diz respeito à cognição. A vida não é mera transmissão de informação. A evolução não é você poder dizer, muito obrigado, agora eu tenho essa informação que você me passou e antes eu não tinha. Isso, em geral, fica na esfera do infotainment. Daí o jornalista do The Sun ia ser a pessoa mais sabida do mundo. Não é assim. Eu passei os últimos dias meio imerso Eu gostei muito desses pontos. Na leitura de textos de yogis clássicos. E tem uma coisa que eles insistem demais, que eu estava tentando entender melhor. Eles falam muito que, na verdade, na evolução, ali, você precisa do guru. E é claro que isso é completamente contrário à nossa maneira de pensar, inclusive, especialmente a minha, né? Imagina como é que eu lido com a história de um guru. Exato. Se eu não consigo aceitar nem o Waze na minha vida, né? Mas quando você olha em profundidade, o que eles estão querendo dizer a respeito disso é uma coisa muito específica. Os seres humanos precisam do contato presencial e da energia de alguém que está na mesma estrada, mas andou alguns passos na frente. Quando você faz isso, quando você tem esse contato com alguém que está na mesma estrada e andou um pouco mais, até porque, sei lá, porque é mais velho, qualquer coisa assim, isso faz uma diferença para o ser humano no processo evolutivo dele. E o que eles falam é que isso não se dá simplesmente se você... Claro que eles não estavam falando especificamente de vídeos de YouTube e tudo mais, apps, mas eles estão falando mesmo da necessidade de você ir lá e de você ficar... Eles falam, por exemplo, tem vários que falam muito da importância dos pés do guru. E aí, qual é a história que tem nos pés do guru? É porque ali você tem todas as terminações nervosas que estão em contato com a terra. É como se ali, em contato com os pés do guru, você pega a energia dele melhor. Então você vai na presença do guru, não é para debater com o guru. Você vai lá para ficar perto do pé dele. E se você faz isso, você entra em contato com uma energia diferente. É claro que... A gente acha como que é submissão. Não. Para começo de conversa, pobres nós, contemporâneos brasileiros, onde é que a gente vai achar um guru decente para a gente poder adorar o pé, né? Então, a pedofilia espiritual não é nem pedofilia. Qual é o nome que se dá para esse tipo de... essa palavra, hein? Nem tem essa palavra. Podofilia. Podofilia? Podofilia. Nós não temos a menor chance, porque não tem nenhum guru de qualidade disponível para poder fazer isso, mas eu acho que a tradução humana e normal e cotidiana disso é pensar que o novo Buda é o coletivo, que é aquilo que o Go estava trazendo. Então, já que nós não temos um guru, nós precisamos de grupos, nós precisamos de reuniões, nós precisamos dessas coisas assim. Eu acho que tem essa questão da... A gente fez acho que uma adaptação, a gente todo dia foi, desde pequeno, nos contaram uma história que era importante a gente estar adaptado, né, à sociedade que a gente estava vivendo. E, salvo engano, eu acho que é inclusive uma frase do Krishnamurti, que ele diz que não é um sinal de saúde, né, você estar adaptado a uma sociedade doente. Sim. E eu acho que esses encontros, né, e esses caminhos alternativos que a gente está conversando sempre aqui, são essa lembrança de que você sempre pode buscar uma alternativa, né, de enxergar isso de um outro lugar e conversar sobre, explorar mais o tema e aproveitar talvez até esse movimento de exponencialidade para pegar uma energia que estava parada nesse sistema linear e colocá-la para funcionar numa velocidade muito, muito maior. E talvez até essa visão desse adoecimento, né, e a gente poder revisitar vários dos temas, acho que educação, escola, o tempo que você fica, a forma como cada um aprende, todas essas coisas que a gente teve que comprar valor de face e continuou passando para a geração seguinte, porque era a única forma. Acho que esses questionamentos de todo esse status quo vai ficar muito mais fácil dentro de um campo de infinitas possibilidades aí, onde nada mais é tão difícil de ser mudado.
E esses encontros presenciais que eu acho que são fundamentais, é um para lembrar o outro que, sim, não é aquela versão antiga, estagnada, que você tem que fazer parte mais, que existe um caminho agora que tem uma mola propulsora gigantesca que pode te levar para onde você quiser com infinitas formas diferentes. Tem uma coisa que eu gosto muito na intuição que você está trazendo, Gu, e eu traduziria do seguinte jeito. Você coloca que isso que está acontecendo no mundo e que vai acontecer no mundo, antes de mais nada, uma oportunidade de revolução. O que eu quero dizer com isso? Tem pouca coisa no nosso mundo contemporâneo que realmente possa ser, digamos assim, redimido com uma reforma. O que nós fizemos nos trouxe até aqui, mas o que nós temos, as nossas construções, a nossa civilização do jeito que ela não pode levar a humanidade, cada um de nós, ao próximo estágio evolutivo que nós precisamos ir. Nós precisamos de revolução. E essa história da revolução, se você traz ela para a tua esfera pessoal, eu acho que é o convite mais interessante que tem. Veja, toda revolução é perigosa. Toda revolução tem um componente, ainda que indireto, inadvertido, tem um componente de destruição. Mas toda revolução cria espaço para uma coisa radicalmente nova. Não dá para você fazer todas as revoluções ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que um exercício interno que todos nós temos que fazer é: onde na sua vida você escolheria uma revolução? Onde na sua vida você estaria aberto para fazer as coisas de uma maneira radicalmente diferente, que em nada se parece com o que você fez até agora? E eu acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer, porque o tempo que virá é um tempo que, até por causa da desorganização, pela velocidade, pela exponencialidade, vai dar espaço para a gente poder experimentar esses exercícios de revolução. Eu posso colocar um contraponto a esse seu... Claro. Mas você gostou? Eu gostei, mas eu tenho muito... É um receio pessoal meu, quando eu imagino que eu vou escolher uma área da minha vida e revolucionar aquela área profundamente. Porque por conta da minha personalidade até, eu acho que eu posso estar construindo uma tremenda arapuca para mim, e eu gosto mais daquele sistema que a gente também já discutiu aqui várias vezes, eu acho que até a gente falou um pouco naquele episódio de coragem e tal, e vai na linha do que você falou, Snow, um pouco, alguns minutos atrás, dessa pequena mudança de 1 segundo no ângulo das coisas que você está fazendo, né? E a gente subestimar o que significa essa pequena mudança em vários lugares da vida, vários aspectos da sua vida, como isso, de uma maneira composta, né, ela impacta a sua vida no médio e no longo prazo. E eu acho que isso, até por uma característica de personalidade, ele vai muito contra a ideia de você procrastinar uma grande revolução na sua vida fazendo pequenas mini-revoluções, né? E é uma coisa que você pode chegar amanhã e falar, bom, tudo bem, como é que tá a minha vida, o que eu gostaria de incrementar aqui? Ah, poxa, eu gostaria de meditar, eu gostaria de me exercitar, eu gostaria de... Então, ao invés de eu ir para uma dieta, por exemplo, dizer, não, eu não vou comer açúcar por 6 meses, ou eu vou acordar todos os dias agora às 5:30 da manhã, ou eu vou tomar banho gelado todos os dias. Então, como é que você faz pequenas doses de mudanças que te dão e vão passar? Isso a gente já discutiu amplamente, né? Mas eu gosto muito desse sistema das pequenas... E eu também. Eu não acho que esse contraponto, ele na verdade nega aquilo que eu estava dizendo. Eu acho que eu acho que você chega até provavelmente no... Não. O que eu acho que é isso que você descreveu é como a gente tem que viver normalmente, tá? O que eu acho, porém, que tem um exercício de transformação mais radical e de desapego, portanto, em relação àquilo que foi a tua trajetória até aqui, que você experimenta quando, de vez em quando, pontualmente em alguma área, você faz a revolução. E essa revolução, veja, não necessariamente, de novo, é uma mudança que vai gerar algo melhor. É simplesmente uma mudança que gera algo radicalmente diferente. E é isso que eu falo do ponto de vista psicológico, está por trás das crises tão comuns de meia-idade. A crise de meia-idade é justamente
a necessidade dentro do nosso sistema de não fazer apenas pequenos ajustes na vida que você já tem, mas de, em alguma área da tua vida, pelo menos, você jogar tudo para o alto e começar de novo. E essa necessidade é uma necessidade humana que, quando correspondida, ela traz uma riqueza e uma vitalidade que tem muito valor. Agora, claro, no dia a dia, eu estou totalmente alinhado com você. O que a gente tem que fazer é que eu não sei se no final a resultante não é muito parecida, porque vamos pensar o seguinte, pela quantidade de células que a gente vai trocando a cada 7 minutos, né? A gente está basicamente renascendo quase que semanalmente aí, né? Então, se eu estou mandando informações para o meu cérebro que tem vários novos eus em várias frentes diferentes, de uma maneira geral, eu estou revolucionando todo o meu contexto. Mas eu não tenho aquela sensação que isso fala muito da forma como o cara joga o War. Como é que joga o War? Eu não joguei o War com o Bi, mas como eu imaginaria? O Bi é um cara que faz o seguinte: primeiro, eu vou dominar esse espaço inteiro profundamente e esse espaço não vai ser mais ameaçado. Aí eu parto para os próximos, que é uma forma de jogar também. E eu não sei se é esse o caso, né? Mas eu acho que... Eu não jogo War há tanto tempo que eu não sei mais como é que eu jogo War, justamente. Mas eu acho que no final, a sensação que você quer ter é de que você está em movimento, né? Não, mas você não está estagnado. Mas vai um pouco além. Eu acho que o ponto central é... romper contigo completamente. É você romper com o seu passado. Tá. Porque senão, o que acontece? Quando você... Claro que você não pode nem deve buscar fazer isso em relação a tudo. Mas se você está sempre só fazendo pequenos ajustes aqui e acolá, você está sempre carregando toda a tua história com você, né? E, subjetivamente, isso é uma restrição no teu poder criativo. É quase como se, quando você faz uma revolução, você redescobre, num nível até celular, que a tua vida nada mais é do que a tua própria criação. Quando você está sempre ajustando, é como se você estivesse sempre num grau de responsabilidade que faz você, na verdade, sentir que você está o tempo todo como um guardião de todos os vínculos, escolhas e decisões que você já tomou antes. E é claro que isso é ser responsável, isso é ser maduro. Mas isso também é ser prisioneiro de decisões que você tomou lá atrás, quando você não tinha nenhuma visibilidade do que ia acontecer depois e você tinha que tomar de qualquer modo, porque a vida exige isso de você. Então, eu tenho sempre a impressão de que a vida, ela não joga sempre limpo com o indivíduo. Ela obriga o indivíduo a fazer movimentos, a tomar decisões, a fazer coisas por causa das demandas da existência e do contexto, que ele vai tomar a melhor decisão possível, mas obviamente ele não tem a menor condição de saber o que é uma decisão que faz sentido para ele. Aí ele toma essa decisão aos 20 e poucos, e aí ele vai arrastar essa decisão até quando? Então eu acho que de vez em quando você poder ser revolucionário, você poder dizer o seguinte: quer saber? Sim, vou fazer completamente diferente a partir de agora, né? E ao fazer isso, é como se eu começasse de novo, né? E aí, é claro, não é que necessariamente isso vai ser melhor, mas não é sobre ser melhor, é sobre você não estar o tempo todo simplesmente respondendo às demandas do teu entorno. Eu tenho uma provocação para fazer para vocês dois de algo que eu tenho visto com as pessoas que eu converso, que é, eu vejo que muitas pessoas hoje estão num lugar de que já entendem o que elas não querem ser, elas já entendem tudo que elas querem jogar fora, elas já estão razoavelmente com os buracos desse barco razoavelmente tapados, já não entram mais água, mas o que eu vejo que tem sido, que eu percebo que a grande questão de boa parte das pessoas que eu converso é para onde ir, né? Qual é o resultado dessa revolução? O que eu quero dessa nova pessoa? E eu acho que essa condição humana que a gente vive hoje, eu acho que esse momento de incertezas e do que é certo e do que é errado, eu acho que deixa as pessoas com sem norte real de falar, bom, eu vou colocar minha energia para que lugar? Mas sinto muito isso, não sei se você sente. Eu acho que tem um precursor a esse processo todo que talvez
para mim é muito relevante, que é a mentalidade que dá origem a essa troca. Isso. E se essa mentalidade, se o mindset é o mesmo, você pode fazer qualquer revolução que você vai terminar no mesmo lugar. Porque como diz o ditado, né, o inferno e o céu são portáteis. Eles vão com você na sua próxima mudança, nas suas próximas relações, no próximo país que você vai morar, Exato. ou no emprego que você deixou para trás. Mas eu acho que se for fruto de uma mudança, de um mindset que realmente você não reconhece o antigo e você precisa, é quase inexorável aquela mudança, porque não cabe em você mais aquele lugar, aí é uma coisa tão intuitiva que o formato é quase que secundário. Completamente é o que eu penso. E aí, Snow, eu acho que o ponto que ele está falando, que tem tudo a ver com o teu comentário, eu acho que você também está em cima da pinta, é que se a motivação das pessoas é simplesmente, eu quero uma vida melhor, seja lá o que isso significa para elas, elas vão encontrar 2 obstáculos. Primeiro, a mudança envolve perdas. Perdas doem. O ser humano não gosta de perda, tá? Então, começa com esse aspecto contraintuitivo. Você não faz nenhuma mudança significativa na tua vida sem a tua vida subjetivamente piorar, tá? Então, você fazer essa mudança para que a sua vida subjetivamente melhore num primeiro momento já não dá muito certo. Depois, não há nenhuma garantia de que, ao você fazer essa mudança mais radical, a sua vida vai mudar na direção daquilo que você espera, tá? Então, eu, por exemplo, quando falo disso, eu não estou falando desse lugar. Eu falo muito mais parecido com o lugar de um escritor, de um romancista. Um bom romancista, um verdadeiro romancista, ele escreve o livro para descobrir o que está no livro, para descobrir o que os personagens vão fazer. E é por isso que ele escreve. Não é que ele sabe o que vai acontecer e aí ele escreve. Não, ele escreve para descobrir. O que eu tenho a impressão é que nós ficamos, ao contrário, tão presos nessa lógica de manter, não perder, querer saber se vai ser melhor ou não. É aquilo que o Hugo está falando a respeito dessa mesma mentalidade que, na verdade, é conservadora, que aí fica impossível realmente você fazer o movimento. Você tem consciência da frustração, você tem consciência da limitação, você se sente preso, mas você não faz um movimento para fora disso, porque você está tentando acertar. Sim. E isso é a maior das prisões. Acho que esse é o ponto. E aí, de novo, eu queria só voltar e trazer isso para um outro referencial. Eu estou lendo aí sobre os yogis, e lendo especialmente um grande yogi que foi para o Ocidente 100 e tantos anos atrás, o Vivekananda. E é impressionante como ele enfatiza o tempo todo a necessidade de você ser radical para você ser yogi. E que, se você radicaliza, você consegue muita coisa em relativamente pouco tempo. Mas você tem que ser radical. Uma das coisas que ele diz que para o nosso tempo é completamente impossível: fique com um pensamento e não se permita outros pensamentos até esse pensamento se esgotar. Olha só isso, para os nossos tempos. Então é assim, ele diz, se você se espalha em vários pensamentos, vários estímulos, várias emoções, você nunca vai conseguir concentrar sua energia realmente a ponto de poder fazer uma transformação em você. E aí você vai só evoluir de uma forma inercial e provavelmente você vai evoluir no ritmo da humanidade inteira, que é mais ou menos milhões de anos. Agora, se você quer evoluir como um yogi, faz o movimento contrário e se concentre, seja radical. Né? Então eu acho que eu estou muito inspirado pelo Vivekananda no que eu ando falando. Eu acho que tem um aspecto que é... Acho que o Isaac Asimov, ele fala muito disso naquela sequência dos livros da Fundação, né? Que tem um aspecto acho que da consciência humana que, no momento que ela vislumbra mudanças, por mais longe que seja, mas que ela consegue perceber essa mudança, como ela vai inexoravelmente acontecer, é como se ela estivesse acontecendo no momento presente. Tem até um seriado da Netflix, saiu agora, acho que chama não sei se é o Enigma dos Três Corpos, ou o Caso dos Três Corpos. Eu vi esse Enigma dos Três Corpos. Você viu até o fim? Eu precisei parar no meio.
conseguir. Good for you. Eu acho que o que eu achei interessante, porque tem um livro ali que eu, por acaso, tinha lido há muito tempo atrás, que acho que é a Primavera Silenciosa, alguma coisa. Você lembra desse livro, não? Como é que é essa história mesmo? Meio que assim, uma analogia, seria quase que uma ideia de que nós, dentro da nossa consciência, não teríamos muito como coexistir com as outras espécies, inclusive com o próprio planeta, né, sem que alguém pudesse vir nos resgatar aqui com uma consciência um pouco mais avançada. E a ideia desse seriado tem muito esse caminho de que uma civilização mais desenvolvida viria nos resgatar a partir de um pedido, né, feito por um personagem do seriado, que aconteceria daqui a 400 anos. Mas a sensação de quem está vivendo aqui hoje é que está tudo acontecendo agora. E eu acho que a gente vai estar deparado um pouco com isso na medida que essa exponencialidade seja uma coisa tão absolutamente nova e tire para a gente essa percepção de fazer qualquer tipo de projeção, né? Então a gente vai ter que viver esse vazio que tem uma sensação caótica de não ter nenhuma base de previsão mais, né? Não estou dizendo isso como uma coisa ruim, mas tem uma confusão e que... É uma mudança de jogo, você não concorda? É um jogo completo. Então uma parte dessa mentalidade de mudança vai ser feita por nós. Né? Esse radicalismo que a gente está discutindo aqui, a forma como isso vai acontecer, talvez eu até esteja me contradizendo aqui na medida que o Bi talvez esteja falando de alguma coisa já exponencial e eu ainda estou com um pensamento linear. Mas o fato é, talvez até essa ideia de que a gente tem que tomar grandes decisões de mudar seja tomada por nós, né? E a gente só tem que lidar com os novos cenários. E na verdade eu acho que o que linka tudo isso é o seguinte: não dá para você tomar nenhuma decisão significativa achando que você tem uma maneira racional, linear, para usar a tua palavra, de avaliar as consequências dessa decisão, tá? Então, as nossas decisões, elas, depois que elas são minimamente avaliadas do ponto de vista racional, não estou dizendo que a gente deva abrir mão completamente disso, mas no momento seguinte, nós precisamos de outros critérios de orientação. E, na verdade, o que eu acho que eu estou querendo dizer com tudo isso é: você tem que olhar para dentro e você tem que se permitir explorar quais são as fontes das decisões que você toma. Então, veja lá, eu não estou querendo dizer abra mão do racional e vire alguém que funciona a partir do fígado ou do estômago. Não é nada disso. Tá? Eu acho que a parte impulsiva animal de cada um de nós é a parte mais previsível de todas. Então, mas você tem que olhar o que o teu animal diz, você tem que olhar o que a tua razão diz e aí procurar o terceiro elemento. E eu acho que é nesse terceiro elemento que você joga o jogo de uma maneira mais rica para você. Porque também entender que é completamente aleatório só porque você não consegue enxergar, eu acho que empobrece demais a experiência humana. Eu acho que o nosso desafio maior vai ser aprender a fazer movimentos usando outras fontes de motivação e de orientação. Eu acho que nós vamos precisar da intuição num nível absolutamente radical. Não vai ter outra opção, até porque a gente vai jogar um xadrez tridimensional. Então, eu acho que se eu tivesse que investir em alguma coisa, seria em criar um máximo de espaço possível entre estímulo e reação, para que eu não tivesse em momento nenhum escravo de um sistema simpático, né, que vai usar basicamente um database obsoleto. Exatamente. Né? Então eu teria que realmente criar um espaço para que eu tivesse diante de uma situação tão inusitada que a minha intuição tivesse algum espaço para entrar, ou seja, aquele plano um pouco mais... o plano sem ruídos, né? E me mostrar um caminho, porque realmente, baseado em dados, eu não vou ter condições, ou baseado no passado, eu não vou ter condições de tomar nenhuma decisão que faça sentido. E olha, eu acho ou seja, a reação, ela vai ficar ainda mais sem liberdade do que já era antes. Eu acho que sempre eu acabo sendo tão abstrato, às vezes até prolixo. Eu cheguei numa formulinha simples, que eu vou até repetir. Primeiro, identifique
a tua motivação instintiva. Depois identifique a tua motivação racional. E aí procure uma terceira. É isso que eu proponho. Tá? Depois que você excluir a primeira e a segunda, busca a terceira. Quando você encontrar a terceira, faça isso. Eu acho que é assim que você se movimenta num universo em que você vai fazer as coisas de uma maneira criativa, autônoma e ao mesmo tempo sem estar escravo do resultado. Posso fazer uma pergunta bem básica? Porque o que eu vejo muito hoje em dia das pessoas é que elas não conseguem distinguir mais o que é o pensamento instintivo. Elas não entendem se aquilo que está vindo é instinto ou é fruto do medo. Mas isso é a mesma coisa, é muito simples. Quando você tem respostas emocionais e você está se guiando pelas respostas emocionais, você está no instinto. Então, assim, se você diz, se eu fizer isso, não, isso me dá medo, você está no instinto. Se você diz, que vontade de fazer isso, você também está no instinto. Não é certo ou errado, mas não é aí que você deveria se apoiar para tomar decisões de potencialmente maior consequência. Sim. Né? É isso que a gente ensina para os jovens, porque toda pessoa de 17 anos basicamente quer funcionar a partir do instinto. E você diz, calma, nada contra, mas a vida é mais complicada do que isso. Né? E o que eu acho é que é claro que quando você usa o racional, você também está fazendo uma variante disso. Sim, com uma outra linguagem. Você está fazendo uma análise de risco e retorno. Ou seja, tanto no caso instintivo quanto no caso racional, você está fazendo uma estimativa de resultado que provavelmente está errada. Esse é o ponto. Você não pode confiar no teu instinto, nem na tua racionalidade, porque ambos vão estar fazendo uma previsão que provavelmente está errada. Fazer então uma enquete aqui, porque foi fruto de uma ampla discussão hoje nesse seminário que eu participei, e acho que é uma questão que eu acabei levantando como uma pergunta ali para os palestrantes. Se falava muito dessa história, né, de como existe essa inteligência perfeita, né? Pelo menos na natureza a gente vê tanto as nossas células desde o princípio sabendo exatamente qual é a função de cada uma, né? Todas elas conversando através de estímulos bioelétricos, né? A mesma coisa acontecendo dentro de uma colmeia, você sabe exatamente qual é a função de cada uma ali dentro. Então tudo existe uma inteligência que toma conta disso tudo, mas por alguma razão nós somos uma espécie que acredita que tem uma inteligência nossa que precisa se sobrepor a uma inteligência da vida. E quando você fala de instinto, eu acho que a visão que o Bi estava dando é um pouco diferente do que eu entendo. Não instinto, acho que instinto sim, mas acho que intuição e instinto são duas coisas diferentes. Interessante. E eu acho que a intuição talvez seja esse espaço que você abre para se conectar com essa inteligência que está em todo o resto, está em toda a sua volta, está presente em você, em tudo que você enxerga, mas que de alguma forma tem o seu sistema operacional, que foi colocado ali por alguma razão também, diz para você o seguinte, não, eu tenho uma ideia melhor. E para se criar esse espaço para essa intuição entrar, é que eu preciso criar um lugar talvez de um vazio, né? De um silêncio, de uma quietude para que possa se conectar com essa inteligência. E uma vez que eu estou conectado com isso, eu acho que eu sinto que as decisões são menos necessárias, porque eu realmente estou conectado com uma locomotiva que vai me puxando e vai me levando, e eu vou vivenciando isso tudo de uma maneira muito mais fluida. Claro que eu estou falando de uma coisa que... Na verdade, eu sei o que você está dizendo, mas eu estou falando, talvez, tem uma nuance, o caminho... Mas a minha pergunta para você, só para terminar, é que deve ter um momento, pelo menos, para mim é claro quando eu estou conectado nesse lugar. A minha observação hoje é justamente quando eu me desconecto e eu começo a acreditar que eu sou o responsável pela solução das coisas todas que estão à minha volta. Mas aí que eu acho que tem uma motivação específica de buscar solução, né? Tem, mas eu acho que tem também o lugar de onde essa solução vai vir. É claro que eu posso fazer a minha mente racional e analítica sempre vai sempre imaginar que o fluxograma de possibilidades que eu consigo criar invariavelmente vai me dar uma solução que eu vou
vai passar por todos os meus viés, né? E vai me dar uma gotinha no final que eu sinto um certo conforto ou menos dor do que as outras que eu levei em consideração. Mas é um sistema de processo decisório que eu acho que vai ser muito ineficiente daqui para frente. Eu concordo. Eu só acho que tem uma nuance que eu estou trazendo e nesse ponto eu insisto nessa nuance. Eu não acho que o espaço para fora do instinto e para fora da razão seja sempre um espaço de surrender, tá? O que eu acho que existe, obviamente, esse lugar do surrender, mas existe o supraconsciente. Todos nós temos capacidades de outra ordem que podem e devem ser estimuladas. Então, o que eu quero dizer é que, para além desse se entregar ao todo, num sentido amplo da vida e tudo mais, que obviamente não teria como discordar, o que eu estou falando é na evolução do indivíduo. E existe, sim, capacidades, essa intuição que você fala é uma intuição que às vezes te apresenta informações de outra ordem que envolvem a tua ação, sim, a tua decisão, porque afinal de contas eu continuo acreditando que a vida é perfeita do jeito que é. A vida não precisa de nós, mas nós precisamos da vida para a nossa evolução. Mas sem querer sair muito da caixinha, o que você está falando, estou entendendo, é que existe ainda uma ação independente da... Se houver uma intuição, ainda existe uma ação. E eu concordo. Minha grande questão é se essa decisão você toma ou essa decisão ela é tomada através de você. E claro que isso aí é super subjetivo e metafísico, mas eu sinto que quanto mais você faz esse ajuste do dial, né? Toda vez que você sai do ajuste, você também sente, na medida que você vai se treinando a estar ajustado com essa frequência, que seria a sua frequência. Do seu avatar, que veio aqui com as suas características e tudo mais. Não, nós estamos em nuances aqui. E eu acho que na maior parte das vezes continua verdade que existe essa harmonia do todo, que é o que tem que ser respeitado e ela vai se impor. Mas o ponto central, eu ainda acho que existem dimensões onde essa harmonia do todo se manifesta através da autonomia do indivíduo. Ou seja, o indivíduo precisa entrar como um fator completamente autônomo e imprevisível e não condicionado justamente para que essa harmonia seja perfeita. Entendeu? Então é como se existisse assim, um bom jogo tem o lance do dado, né? O jogo de War é interessante porque existem os dados. Eu acho que existe um dado dentro da nossa alma. E esse dado é jogado quando nós, como indivíduos, usando nosso nível, digamos assim, de consciência superior, fora do instinto e fora da razão, nos movimentamos. E nem sempre a gente vai estar a serviço do todo. A gente vai, às vezes, disruptar o todo quando faz isso. Eu acho que isso existe. Eu acho que sim também, mas eu acho que isso é a função que você tem que exercer naquele momento. Sim. Sim, ainda que ela seja imprevisível, né? Eu vejo muito quando você tá... Eu não jogo, não tenho muita familiaridade com esses jogos novos, mas eu sei que tem os jogos que você... FIFA e tal, né? Esses joguinhos que você vai montando seus times e pega um jogador de cada time e tal. E eu acho que, de certa forma, é um pouco do que a gente vive aqui. Tem aquele avatar daquele jogador, ele tem características muito próprias dele. Claro que vai ter movimentos que são super inusitados, que são justamente as surpresas que esse jogador manifesta na medida que ele está interagindo com outros. Sim. Né? E eu acho que a grande surpresa é essa, mas a gente está ainda limitado a algumas características desse avatar, que é o que a gente veio de fábrica para experienciar através dele. Né? Sim. A nossa natureza... Nossa natureza... Eu tô aqui tentando contribuir, mas tentando entender um pouco, tentando contribuir. Eu concordo, eu fiquei aqui num... O Zou tá com uma camiseta que é um cérebro numa frigideira, é isso? É legal, não é? Mas é uma frigideira. É isso. É uma frigideira, Fritou. Né? Fritou? Fritou. Eu acho que a camiseta tá te influenciando. Meu cérebro fritou. Não, eu fiquei pensando aqui, porque eu fiquei vendo essa discussão sobre a decisão, de onde ela vem e tal, e depois eu fiquei... Meu cabeça tava aqui assim, mas será que isso importa? Porque, no fim, eu ia perguntar pra vocês, assim, as grandes decisões que a gente toma, no fim,
né? Você sabe, enfim, daí a gente, só que daí eu pensei que isso vai trazer a gente para o nosso grande momento. Não, acho que é desnecessário, mas no fundo eu acho que a gente acaba caindo, não tem muito como a gente escapar da forma como a gente entende a evolução, né? Como cada um entende estar em movimento. E o que eu fiquei pensando muito é isso também, né? O quanto, no fim, hoje em dia, tem tudo isso que vocês falaram e tem todas as cargas. Eu acho que isso que vocês falaram, de alguma forma, a gente já tá num modo super avançado de processos decisórios e tudo mais. E eu acho que também tem muito do que a gente traz para as conversas e para as decisões e para as questões que são talvez ainda mais basais e mais, sei lá, questões psicológicas que a gente está resolvendo e que se impõem sobre as decisões e que, assim, fiquei pensando muito nisso também, né? E porque, né, no fim, quando cada situação que a gente vive na vida, em relacionamento, no trabalho, na família, a gente não tá trazendo um pouco do passado, do que a gente viveu e a gente se relacionando com tudo isso, sabe? Sim. Pra chegar nesse espaço em que você ouve a sua intuição, ouve o racional e tal, você já também tem que estar um pouco mais evoluído. Mas talvez... eu tenho a impressão que tem uma coisa de atitude que você pode ter ou não, sabe? Eu acho que o grande tema que a gente estava conversando aqui é como viver. Sim. Não é sobre a qualidade das decisões ou quais decisões tomar ou não. O que eu acho só é que tem um componente que mesmo uma cultura tão, digamos assim, supostamente serena e adaptativa quanto a oriental, quando você vai olhar, mesmo essa cultura tem um componente que é um componente que eu vou chamar de revolucionário. E esse componente é o seguinte: faz parte da natureza humana não ficar completamente confortável com a natureza humana. O objetivo do ser humano não é ficar tão plácido quanto um boi, tá? Não é você dizer, a tua vida é frustrante, tua vida tem essas limitações, mas é tudo aí, é isso mesmo. Alguém que vive simplesmente nessa placidez a vida inteira, provavelmente, quem sou eu para dizer, porque não cabe a mim, mas pelo que eu estudei, provavelmente está desperdiçando seu tempo. Então, você, de certa maneira, você criar algum tipo de transformação em você mesmo, na tua vida, na tua condição, seja por que base for, parece um componente importante para você viver uma vida plena, né, em algum nível. Mas pensa um pouco, vamos fazer um exercício aqui, para fazer coisas práticas. Vamos imaginar diante os desafios que a gente pode ter no futuro próximo, com os dados que a gente tem hoje, e tentar imaginar algumas das instituições dentro desses novos quadros. Quando é que foi? O casamento deve ter sido criado ali perto dos 2.000 anos antes, 3.000 anos antes de Cristo, talvez tenha os primeiros dados de casamentos e tal, enfim. Qual era a expectativa de vida? 30 e poucos anos? 35 anos. Então vamos imaginar como é uma instituição como o casamento se você for viver 150 anos. Isso é só um dos exemplos. Como você vai criar seu filho? Qual é a escola? Com AI, sem AI? Eu vou dar mais um exemplo. Tem um sistema educacional que me apresentaram umas 2 semanas atrás, não vou entrar em muitos detalhes, mas é um sistema que usa muito gamificação e inteligência artificial para ensinar para o aluno da maneira que ele aprende melhor. Aí foi testado com escolas públicas dos Estados Unidos e os resultados, basicamente, os primeiros resultados são de mover os jovens que estavam nos 10% piores, né, do estado para os 2% melhores. Uau! Num prazo, acho que de um ano. Uau. Né? Dos SATs, que são os exames de admissão, né, nas faculdades americanas, esse mesmo grupo que estava basicamente fora, né, da possibilidade de entrar, eles gabaritaram, acho que 20% das provas, e a média de 1.600 que é o máximo que você pode tirar, tiraram 1.470. A média. O que mostra que tem uma grande revolução também na educação. Ou seja, você vai começar. E eu acho que aí
nós estamos visitando um tema que é a realidade da possível igualdade de oportunidade, né? Porque se você realmente tiver um sistema educacional que leva todo mundo para um lugar mais próximo, o próximo degrau realmente fica mais equânime, né? Então eu acho que várias dessas instituições, das coisas que a gente imaginava que ia ter que tomar decisões, o próprio caminho das novidades vai traçar, vai se solucionar sozinho, né? Porque vai ser uma necessidade de mudança que não é implementada por nós, é uma necessidade de sociedade que o que a gente não tinha, talvez, fossem as ferramentas para proceder assim. Agora, no caso você vai ter que revisitar, se você vai viver 150 anos ou eternamente, provavelmente o casamento vai ser uma coisa com repactuações de tanto em tanto tempo, né? Você vai revisitar filhos, vai criar filhos, seus filhos vão viver ao mesmo tempo que você, qual a diferença que qual faz? Qual vai ser a sua relação com o seu trisneto? Não, e qual a sua capacidade de educar um filho? Será que isso não vai estar já super pacificado, que os pais com envolvimento emocional são os menos capacitados para educar e direcionar os filhos? Então eu acho que todos esses questionamentos, né, numa nova versão, eles vão ficando completamente secundários, né? Então as suas decisões passam muito mais a ser ligadas a como é que eu vou me perceber dentro desse estado de mudança contínua. Agora, espetacular. E o que eu acho é que vai ser muito interessante, a gente vai ter oportunidade de ver em nós mesmos e nos outros à nossa volta, essa realidade chegando para pessoas que viveram 50, 60 anos na realidade velha. E o quanto que essa revolução que vai impor novas atitudes, novas decisões, novas maneiras de estar no mundo, enfim, de fora para dentro, o quanto que essas pessoas vão se deixar levar pela enxurrada ou vão ficar fazendo de conta que nada aconteceu. Isso vai ser muito interessante de observar. Eu acho que a gente vai ter muitos mundos dentro do mundo. Claro. Eu acho que essa é uma... Eu acho que a gente vai ter gente vivendo na Idade Média, gente vivendo no século XIX, gente no século XX e algumas no século XXI. Eu acho que tem sido assim, né? Exato, essa é a realidade da humanidade, né? Porque muita gente vai, exatamente, recusar isso e ainda... Eu tava pensando aqui, tá nessa estrutura de capital, né? No fim, pessoas que estão há 50, 60 anos ainda, até onde eu entendo, são... Os que comandam a sociedade, tanto politicamente quanto financeiramente, né? Pra mim... Acho que tá mudando um pouco, mas ainda é... E não tô falando aqui de um lugar... Tô falando de um lugar de perspectiva mesmo, né? Como é que isso vai se dar? Porque as novas gerações vão cada vez mais se entregar para esse processo né? Como a gente já vê, as que estão chegando se entregando para tudo que tá acontecendo. Agora, uma observação, né? Eu continuo achando que tudo vai depender da super AI que você está descrevendo, conseguir resolver o nosso gargalo de energia, tá? Para mim, assim, a civilização é energia. Nós fizemos tudo isso porque a gente viveu uns 150, 200 anos de energia exponencialmente barata e acessível. Se o AI conseguir resolver esse gargalo de energia, aí realmente escape velocity total. Vai ser isso. Mas o Ray Kurzweil, ele nem é um assunto. Ele diz que em 9 anos, mais ou menos, o mundo inteiro já estaria com capacidade de ser suprido de energia só com energia renovável, solar e... Bom, se ele tiver razão, vai ser simples, a gente vai ver isso rápido. A gente vai saber, porque numa década. Mas eu acho que talvez o gargalo não seja nem nas... Eu acho que o gargalo está no middle market, que são as peças para que isso possa acontecer. Mas de qualquer jeito, eu acho que você imagina, de novo, se a gente tiver uma inteligência que seja, sei lá, 10 vezes superior à somatória da humanidade, que é uma coisa que não estaria longe e não precisaria também de um grande arcabouço, é um processo que eu acho que não é nem exponencial, é quase linear, né? Na velocidade que vai indo, dobrando a cada 12 meses a capacidade, nós estamos falando disso muito rápido. Até essas questões que a gente considera hoje difíceis de resolver vão ser elementares, né? Se elas tiverem solução, serão até porque resolvidas. A gente pode falar que existe ainda a matriz gravitacional que não veio ainda para... Mas posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês acham que alguma instância de AI dá conta de
resolver as guerras no Middle East, no Meio Oriente. Eu acho... Oriente Médio. No Oriente Médio, entre Gaza e Israel. O pessoal da Singularidade, essa turma aí, eles estão lá no Vale do Silício, eles estão vivendo esse... E eu não estou falando aqui, não é uma pergunta cínica, não. Vocês veem alguma possibilidade de alguma instância da AI conseguir iluminar uma conversa dessa, trazer uma coisa que é, né, uma questão milenar humana? Você sabe que eu pessoalmente acho que esse é o maior risco que nós temos com a tal chamada inteligência artificial geral, que é o que os caras se preocupam. Os caras se preocupam com isso justamente porque se essa inteligência chegar lá e ela for rapidamente mais poderosa do que os seres humanos, ela vai chegar rapidamente também à conclusão de que os seres humanos têm que ser tutelados, porque nós não temos maturidade suficiente para tocar as coisas por aqui. Eu acho que a distância dessa inteligência para nós vai ser mais ou menos como a da nossa para as formigas, talvez, num primeiro momento. Num primeiro momento. E nós não estamos muito preocupados, né, talvez com... Agora, se as formigas começarem realmente a forem uma ameaça, não a elas mesmas, uma ameaça ao entorno, é possível que essa inteligência tenha que interferir. Mas eu acho que essa é uma boa pergunta, porque não diz respeito só a esses conflitos, mas eu me questiono se esses conflitos eles já são parte de um passado. Eu não tenho certeza disso. Mas a sensação, quando eu vi ontem, e foi ontem que teve esse ataque do Irã, né? Eu assisti aquilo e me veio uma sensação de que, puxa, como ainda podemos estar vibrando nessa energia, né? Será que uma inteligência claramente percebe que não existe nada de positivo numa guerra, não tem como você sair melhor de uma guerra. Então, eu não vejo trazer a guerra como uma solução para alguma coisa vindo de uma inteligência maior. Agora, a sua pergunta é outra, a sua pergunta é como é que você traz a paz, né? Como Exato. é que você traz consciência. E eu acho que a única forma que eu vejo, muitas vezes, quando você tem essa distância das diferenças que você imagina que você tem para o cara que está do outro lado do muro, essa separação, que é a origem de todos os males, né? A forma como eu me vejo separado, apesar de eu estar conectado fisicamente, não é nem metafisicamente, eu estou fisicamente vibrando. O mesmo próton de um é o próton do outro não tem essa separação o circuito toda. elétrico que está vibrando. Então eu acho que em algum momento a sensação é que o estado vibracional vai ser mudado. E essa necessidade, no momento que eu estou diante de uma disruptura, né, ou de uma ruptura tão grande, onde eu perceba que a minha distância para essa nova realidade é muito maior do que a distância que eu tenho para o cara que está do meu lado, me aproximo por similaridade, até para poder entender como nós, como espécie, vamos coexistir diante de um desafio ou de uma inteligência tão diferente. Eu acredito que esse seja um caminho. Outra história, que eu acho que é a mesma história, é que nós estamos todos, obviamente, não é nem que nós estamos conectados, nós somos a mesma coisa, mas de acordo com a frequência na qual você está funcionando na consciência, você experimenta uma realidade completamente diferente. E isso é interessante. Você está aqui, mas você não precisa estar aqui. Você, dependendo de onde está a frequência da tua consciência, você vai viver uma realidade ou outra. E você vai perceber, basicamente, as pessoas e as coisas que funcionam numa frequência compatível com você. Todas as descrições do astral são literalmente isso. Então, é como se você... Uma imagem bonita que eles usam, imaginar uma esfera e você imaginar que as frequências mais altas são aquelas mais próximas do centro. E as frequências mais baixas são aquelas da periferia. Quanto mais você está numa frequência da periferia, mais você tem a experiência da distância entre as partes. Quanto mais você está próximo do centro, mais você se aproxima da experiência da unidade de tudo e de todos. Agora, quando você está funcionando perto do centro, você é invisível para quem está na periferia. E a periferia é invisível para quem está funcionando perto do centro. Então, traduzindo isso para a experiência prática,
O que me parece é que durante um tempo ainda nós vamos ter vários mundos coexistindo. Alguns vão estar em guerra, outros vão nem estar entendendo o que essa guerra possa significar. E eu não sei como é que isso vai se homogeneizar em algum momento. Mas o que me parece é que mais do que uma questão física, é uma questão de diferença de consciências. Essa revolução exponencial que a gente está falando fica difícil de traduzir num mundo em que as pessoas ainda vivem, sei lá, guiadas pela lógica de 800 anos atrás, digamos. Eu não sei como isso vai se dar. E é uma excelente, eu acho que essa consciência de que existem vários níveis de consciência é uma conversa que a gente vê pouco por aí, né? É até uma conversa mais delicada, mas é isso, assim, né? Num mundo em que a gente tem que meio que horizontalizar tudo, mas é engraçado, nos meios espiritualistas essa é o tempo todo. É o tempo todo, É o tempo todo. Então, de novo, não é que não se vê muito por aí. Em determinados grupos que funcionam em determinada frequência, isso é óbvio. Em outros grupos, isso não faz nenhum sentido. Sim, até porque quem parte... Simples. Daí a gente abriu uma nova aba que a gente não precisa. Mas é isso, porque quem vai para a espiritualidade está em busca de um lugar equânime. Tô falando, eu não acho que está em busca, mas tá em busca de uma evolução, mas de alguma forma, e talvez seja só uma ideia minha, mas um lugar sem hierarquias. É interessante, porque eu simpatizo com o que você falou, mas eu tenho lido caras muito evoluídos espiritualmente que dizem que isso tem nada a ver, que justamente o que faz o movimento, essa diferença e esse contraste, que essa igualdade ia tirar o movimento das coisas. Mas, enfim, não, então, aí tem a nossa sensibilidade individual aí, né? E eu também, de tudo que eu conheço minimamente desse assunto, concordo. Mas eu fico pensando o quanto é contraintuitivo para quem está buscando, ou do que está se falando, enfim. Não acho, e talvez seja também um detalhe do mundo que a gente vive, em que tudo que é hierarquia é ruim, enfim. Mas você sabe, eu tenho a impressão que a gente está falando muito de um componente muito mental, intelectual dessa história e no fundo, o ingrediente faltante, que eu acho que é o único que dá sentido à história toda, está implícito, mas nós não falamos, né? Que é a história do amor, tá? Então, um mundo onde você não está experimentando o amor e aumentando a possibilidade do amor em volta, é um mundo que existe para quê? E aí é isso que eu te pergunto, Gu. Essa inteligência artificial que vai ser 1 milhão de vezes mais poderosa do que meu pequeno e envelhecido cérebro, ela vai conhecer o amor? Eu acho que ela vai inexoravelmente procurar o amor. Que lindo, eu também acho. Eu consigo imaginar a história da pobre inteligência artificial. Eu sou 1 milhão de vezes mais inteligente do que qualquer ser humano, mas eu ainda quero sentir. Eu acho que eu sou incuravelmente romântico desse ponto de vista. Eu acho que o sentir o amor é uma coisa completamente de outra esfera que você não vai conseguir. Don't need a hero anyway, although I really love